Vitor Roque tinha somente 16 anos quando resolveu alguns jogos, fazendo gols importantes e levou o Atlético Paranaense à grande final da maior e mais prestigiada competição do continente. De antes, um garoto incerto com seu futuro no profissional, para agora um ainda garoto, mas que já vale mais de 100 milhões de euros. Até parece um sonho da Disney. Só que essa história não é tão simples assim. E a trajetória de Vitor, na verdade, é diferente de quase tudo que vimos até aqui. Por isso, hoje vamos entender como o Vitor Roque se tornou o atacante mais desejado do mundo. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do conteúdo, lá no final você deixa um like. Mas só se você gostar de verdade. Ei, pera aí, você é inscrito aqui do canal JR e ainda não pegou o seu bônus de 100% na 1x? Tá ficando maluco? Se você depositar 5, você recebe outros 5. Mas se você depositar 5 mil, você recebe outros 5 mil. É bônus de 100%. O link tá no comentário fixado. E para ativar o bônus é só colocar o cupom J101. Mas o JR te lembra uma coisa, joga com responsabilidade. Boa parte das atenções no futebol brasileiro se voltaram nos últimos tempos a dois nomes. O primeiro foi Endrick, que foi negociado com o Real Madrid antes mesmo de completar seus 18 anos. E o outro foi Vitor Roque e seu desempenho extraordinário pelo Atlético Paranaense, time vice-campeão da Libertadores e que chegou a pegar a vice-liderança do Brasileirão. O atacante de apenas 17 anos foi uma das principais peças de um elenco recheado de jogadores cascudos. E para incrementar, suas aparições no sub-20 da seleção têm sido de tirar o fôlego. O moleque tem estrela e resolve mesmo as partidas. Em pleno 2023, não tem como negar que ele já é uma das maiores promessas que teremos para o futebol brasileiro nos próximos anos. E não seria à toa que o clube de Curitiba investiria 24 milhões para tirá-lo do Cruzeiro, sem qualquer preocupação em não ter retorno, seja esportivo ou financeiro no futuro. O garoto vem impressionando e correspondendo quaisquer que fossem as expectativas sobre o seu futebol. Inclusive, se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na Copa Libertadores, no jogo de ida das oitavas de final contra o Libertad. E não satisfeito, ele balançou as redes também na vitória sobre o favorito da competição, Palmeiras, em pleno Allianz Parque lotado, onde o Atlético venceu por 2-0. O técnico Luiz Felipe Scolari, que é um treinador cascudo de fato, já percebeu o talento que tem em mãos. Mas a ótima fase de Vitor Roque não tem nada a ver com seu passado turbulento. Antes de chegar a Curitiba, o garoto Vitor iniciou sua caminhada no América Mineiro. Com 10 anos, ele passou no teste de avaliação do clube de Minas. No início, o Vitor Roque atuava como volante, na verdade, mas logo suas características físicas e táticas, somado ao trabalho da comissão técnica em cima do garoto, o transformaram em um atacante. Por incrível que pareça, o caminho contrário ao que fez Joelinton, que falamos no último vídeo. Vitor Roque, nessa idade, tinha o apelido de tanque, porque era muito forte, rompia a marcação e jogava de forma incisiva. Nascido em Timóteo, interior de Minas Gerais, o jogador teve o apoio de sua família quando se juntou ao América em 2014. Sua mãe e irmã se mudaram para BH, enquanto seu pai, Juvenal, continuou trabalhando lá na sua cidade. Ele sempre teve uma família bem estruturada e, por mais simples que fosse, sempre escutou os conselhos de seus pais. E chega a ser triste pensar sobre quantos moleques craques de bola não ficaram pelo caminho por falta desse apoio e incentivo. Mas Vitor sempre foi diferente, pelos seus traços de personalidade. Segundo o seu antigo técnico, o jogador sempre se mostrou motivado a aprender e escutar quem tinha mais experiência que ele. E mesmo com muita moral, mantinha uma postura de humilde. Roque deixava claro que queria ir longe na vida, um garoto bom de grupo e que buscava atividades que iam além de sua faixa de idade. Pelo América Mineiro, o atacante perdeu apenas um jogo sob o comando de seu primeiro treinador, Luciano Schuy, um treinador histórico pelo América Mineiro, que foi decacampeão das categorias de base do clube. Com o Vitor em campo, eu tinha certeza de que algo viria a nosso favor. Ele nos ajudou muito enquanto esteve por aqui. Tudo corria bem dentro de campo. Mas aí começaram as tribulações. Vitor Roque se transferiu para o Cruzeiro em 2019, em uma negociação de veras polêmica. Segundo o clube formador, houve uma peneira forjada pela Raposa, e o pai do atleta acabou sendo empregado como olheiro do Cabuloso, mas em um contrato de quase R$1 milhão. Os fatores levaram a um processo judicial, com as partes entrando em acordo em maio de 2022. No futebol, existem questões empresariais e familiares que não podemos explicar. A saída de Vitor foi uma surpresa para todos do América Mineiro, mas uma oportunidade de ser lançado ao mais alto nível do futebol brasileiro. Entre 2019 e 2022, período que permaneceu no Cabuloso, Vitor participou de 11 jogos no profissional, com 7 gols marcados. Aí já dá pra entender que o garoto nunca brincou em serviço, mas sua estreia no time de Lucha foi completamente atípica, algo que poderia ter facilmente abalado e talvez acabado com a carreira de um garoto tão novo. Saindo do banco, Vitor ficou por apenas 8 minutos em campo antes de ser substituído. E Lucha disse o seguinte: falei pra ele que o cansaço é a emoção de entrar no jogo
ia estrear com 16 anos. Levou até um susto, mas conseguiu fazer jogadas, mostrou a cara, mostrou o que veio. Esses elogios do técnico Vanderlei Luxemburgo não convencem ninguém. Não faz sentido colocar um moleque por 18 minutos e depois tirar. Foi uma atitude que poderia ter queimado o jogador e talvez perdido um grande talento se ele fosse mentalmente despreparado. Em abril de 2022, outra transferência polêmica apareceu. O atacante foi contratado pelo Atlético Paranaense por 24 milhões de reais, maior valor pago de um jogador da história da equipe, com um contrato de 5 anos após rescindir com o Cruzeiro. Desde então, o clube mineiro busca junto à justiça receber mais do que essa quantia. Segundo a diretoria, o montante pago pelo atacante não condiz com a Lei Pelé, que leva em conta o salário do jogador para o valor da transferência. As atuações de Vitor Roque explicam dedo a dedo o motivo de o Cruzeiro seguir brigando pelos valores sobre o atacante e por tentar segurá-lo lá atrás na Toca da Raposa. Na vitória do Atlético sobre o Libertad pela Libertadores, o jovem fez sua estreia, atuando na vaga de Pablo, que estava lesionado. Papai do céu já tinha preparado sua grande chance. E adivinha? Marcou seu primeiro gol. Com 16 para 17 anos, Vitor Roque se tornou o jogador mais jovem do clube a anotar um gol na competição continental. E para aumentar ainda mais o amor dos atleticanos por ele, no jogo seguinte contra o Palmeiras, em uma boa atuação como titular, o atacante marcou o primeiro da vitória do Atlético. Como é que um garoto desse não vai cativar a torcida? E essas grandes atuações de Vitor renderam até elogios do Felipão. Ele não sentiu o jogo contra o Libertad. É um jogador de 17 anos, mas com uma estrutura de atleta de 22, 23 anos. Ele já tem qualidades físicas, técnicas e mentais para enfrentar um jogo desse tamanho. Ali, o garoto pegou confiança. Mas o consciente Felipão expôs a necessidade de ser paciente com o jovem, que precisa de uma evolução normal no futebol. É um pouco inexperiente. O gol ele fez porque errou, escorregou na bola. Mas assim também vale. É um jogador diferente, como aqueles que o Brasil já teve antes. Vitor encerrou a temporada passada sendo uma das grandes e, para muitos, a principal revelação do futebol brasileiro. Aos 17 anos, foi a peça fundamental na reta final da Libertadores para o Atlético Paranaense. E de quebra, encerrou a competição estando presente na seleção do torneio. Isso com certeza não é para qualquer um. Mas, infelizmente, podemos estar vendo os últimos tempos de Vitor Roque no futebol brasileiro. O portal Gol afirma nesse momento que existem 4 grandes da Europa de olho em sua contratação, sendo o principal concorrente Barcelona. Os catalães vêm monitorando, demonstrando interesse sobre o atacante há alguns meses, e nessa janela de transferência consideram seriamente formalizar uma proposta, estilo ao que foi Endrick no Real Madrid. Mas se quiser fechar com Vitor Roque, terá de superar o Chelsea, que recentemente acertou a compra de Andrés Santos do Vasco, o Newcastle United, que tem muito dinheiro em caixa e que após o sucesso de Bruno Guimarães e Joelinton, vem investindo pesado na chegada de novos brasileiros, e o PSG, que nem precisamos citar a quantidade de dinheiro que esses caras têm, e que foi o primeiro grande clube europeu a manifestar interesse no jogador, que na época ainda atuava pelas cores do Cruzeiro. Mas o Atlético não vai liberar a joia Vitor Roque tão fácil assim. O clube já definiu que não aceitará propostas, afirmando que o único pagamento é a multa rescisória de 400 milhões. E essa será a única maneira de tirá-lo do clube. Pois é, se alguém quiser o garoto vai ter que abrir os cofres ou esperar por algum tempo. Vitor Roque é um monstro. Com certeza suas atuações pela seleção brasileira sub-20 têm deixado isso bem claro. Diferente de muitos atletas que têm fases de altos e baixos na carreira, a trajetória recente de Vitor Roque se resume a constância e consistência. Não deixou brechas até aqui e sempre que teve a oportunidade deixou sua estrela brilhar. Você acha que ele tem potencial para ser um grande nome do futebol brasileiro mesmo? Ou é cedo demais para criar esse tipo de expectativa? Sinceramente, se tem alguma promessa do futebol do Brasil que eu acredito, é nesse moleque. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Eu sou o JS, se você gostou de verdade do vídeo, você deixa um like. E se não gostou, não tem problema. Te espero no próximo. Aquele abraço e tchau!